Começando a nossa retrospectiva 2023. Nessa Alô, retrospectiva alô, aqui senhoras e senhores. Sejam bem-vindos e bem-vindas a todas as pessoas que nos estão assistindo. nessa retrospectiva aqui a gente vai focar, pessoal, em 3 temas que foram os que foram mais visualizados aqui no canal, que são o caso da Larissa Manoela. Eita! O caso da filha com os pais e a cachorrada de casos de família mais empresarial. Pois é. Tem também o caso da Braskem Opa! em Aí Maceió. nós temos Maceió afundando. Eu não tenho palavras para descrever isso, é porque é tão surreal. É. A gente falou nesse vídeo bastante de responsabilidade civil e teoria do risco integral, mas a gente vai dar uma recapitulada Sim. aqui. E por fim, e não menos importante, o caso Ana Hickman, né, que foi Eita, um o bem, divórcio, até com direito a Maria da Penha. pois é, que acabou não rolando, né, na Maria da Penha, né? A vara não reconheceu Horrível, como, né? Mas assim, as proteções são possíveis não, de as serem proteções são aplicadas, possíveis, mas mas não pôde sempre o rito especial. sempre bom especificar que a vara, né, na qual ela iria tramitar caso fosse cabível, se considerou ali incompetente, né? Não incompetente do sentido de não saber o que está fazendo, mas incompetente de não ter a competência jurídica ali para aquele caso específico. Alguns pontos interessantes para conversarmos. E aí, Nath? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que o povo está assistindo a gente. Pois é. A nossa retrospectiva aqui visa fazer essa recapitulação desses temas que vocês gostaram, né? Afinal de contas, são os 3 temas mais visualizados aqui do canal. E a gente vai começar pelo caso da Larissa Manoela, né? Que teve toda uma Ela casou, né, recentemente. Menina, não Ela é? casou. E aí, gente, o que que acontece, né? Eu falei bastante desse caso da Larissa Manoela nesse ano, de 2023, também, com os alunos. Sim. Porque como a gente estava, né, especificamente na disciplina de Direito dos Negócios, para quem não sabe, sim, existe uma disciplina na faculdade, Direitos do Negócio. Que eu fiquei bem surpresa, Na porque minha eu época mesmo não não tinha. existia, mas agora existe. E é bem interessante, tá? E aí, nessa disciplina, um dos pontos que a gente tratou foi: será que o menor de idade pode fazer parte de uma sociedade empresária? Segundo ponto, eu tenho algum tipo de restrição? Tem alguma atuação também prévia do Ministério Público? Segundo ponto. E aí também vem o aspecto, né, da situação fática do que aconteceu com a Larissa Manoela, em que ela teve ali ao todo, foram 3 empresas, salvo engano, 3 PJs. Uma delas é uma holding Uma familiar. holding, sim. E aí a gente conversou, inclusive, sobre o que é essa tal holding familiar. É algo que foi trazido justamente para facilitar, considerando essas situações, né, em que eu tenho negócios realizados é, que movem toda aquela família em É. conjunto. No caso, ela é família, né? A dinâmica da família era ela, o pai e a mãe. Ela é filha única, né? Então, são 3 pessoas ali dentro daquela holding. Não existe do ponto de vista legal, uma limitação, né? De pessoas que possam participar de uma holding. Existem, claro, jurisprudências, né? No sentido de, Decisões que é preciso se atentar. isso, mas dentro da lei, especificamente falando, não se tem. No caso dela, eram 3 pessoas. E também não tem limitação, porque aí a holding é algo que seria mais recente, que foi feita, ela até já maior de idade. Sim. No caso das outras empresas, especialmente a famosa PJ dos 2%, a que ela tinha direito sobre aquela PJ, que é assim, surreal. Você vê assim, Sim. basicamente é o trabalho da menina, mas ela só tem 2% sobre aquilo. Ela seria acionista, né, ali, Minoritária mal mesmo. comparando, né, porque a holding não tem essa questão de acionista, mas fazendo uma analogia, assim, para vocês entenderem, ela seria acionista minoritária, né, ali Mas dentro. até eu tô olhando aí, essa daí já é aquela anterior à holding, essa dos dois por Ah, você cento está que foi. falando É, da. Sim, sim. Ela está porque eles falando de uma criaram outra. várias PJs, tá? Teve Se eu não PJs me engano, antes. foram 3 PJs ao todo Isso. que eles criaram. E aí, o que que foi que aconteceu? Ora, ela estava ali, numa situação em que ela não podia, por exemplo, dispor livremente do seu patrimônio, Não, não podia. porque os pais é quem mandavam em praticamente tudo. Sim.
E aí você tem uma situação de que, olha, mas aí o pessoal até tirou muita onda. Você pega, às vezes, tem Fizeram vídeo memes, né? falando da questão do milho. Ah, porque não podia comer o milho e tudo mais. Aí você olha assim, a realidade dela era outra, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, imagina uma situação em que você já maior de idade, você não tem dinheiro seu que você mesmo administre, você sendo plenamente capaz de fazê-lo. exatamente. E no caso dela, inclusive, ela não só tinha essa questão do dinheiro, como ela própria é uma marca ambulante, né? Ela tem muitos seguidores. Ela faz propaganda para muitas empresas, assim, ela já foi garota propaganda de inúmeros, Filmes músicas e também. Então, ela não só enquanto pessoa, né, trabalhando, mas ela enquanto realmente ali um produto, né? Ela não é um objeto, mas assim, um produto de imagem, né? Ela faz propaganda para muitas empresas e tal. Então, é uma situação assim que para a gente que é jurista causou uma certa estranheza, né? de chegar a um ponto desse, né? Isso. E aí você tem, inclusive, a situação em que foi feito, né, um acordo, ela abriu mão, inclusive, de valores que ela teria direito a receber, mas até para ela poder ter aquela paz, vamos dizer assim, a relação dela com os pais ficou bem conturbada, tem É, alguns problemas, inclusive, ali relacionados, né, quanto à própria conduta, mesmo no aspecto psicológico, tá? sim. E aí você pode encontrar na internet análises relacionadas a essa questão da psique desses pais. Aqui não vai caber a gente fazer Não, isso, com certeza. né? A gente tem alguma noção por conta da psicologia jurídica, todo um aspecto relacionado, mas eu não sou psicóloga, Nath não é psicóloga, Não. embora às vezes a gente tenha que ouvir bastante o cliente. É. Mas aí a gente faz o quê? A gente encaminha, quando a gente vê que o cliente precisa, vai para psicóloga. Deu agora Pelo menos a gente diz, né? Faça uma terapia, por que deu uma não? retrospectiva aqui na cabeça da gente, enfim, De alguns de alguns casos. casos. E aí, o que que acontece, meu povo? Quando a gente pega essa situação da Larissa Manoela, agora ela está casada, já está aí, né, administrando seu patrimônio livremente, já passou essa fase, mas surgiu um projeto de lei, que a época até do vídeo a gente comentou sobre ele. Foi, falando. Nesse momento dessa retrospectiva, ainda não teve um andamento considerável, não virou lei, mas é um projeto que existe e que pode aí ser um ponto interessante. Lembra que eu perguntei agora há pouco, lá, né, quando a gente começou a falar desse caso da Larissa Manoela, se precisaria ter alguma atuação prévia do Ministério Público? Hoje, quando a gente está gravando o vídeo, hoje em 2023 ainda, finalzinho de 2023, não. Não precisa ter qualquer tipo de atuação prévia do Ministério Público. Exatamente. Com esse projeto de lei, porém, passa a ter essa mudança. E aí a gente passa a ter a necessidade, a exigência legal de ter ali a atuação ministerial, traduzindo, Ministério Público, vai estar lá o promotor, acompanhando aquela situação, verificando se estão sendo respeitados os direitos do menor de idade, e aí, né, para poder seguir com a criação, por exemplo, daquela PJ, com a entrada daquela criança, daquele adolescente numa pessoa jurídica e por aí vai, que tem a previsão lá no Código Civil sobre sim, pode ser empresário, pode, né, ter ali, entrar numa sociedade empresária, mas, por óbvio, você vai ter várias outras limitações também a serem observadas na lei como um todo, mas nada que vá proteger de casos como esse do que aconteceu com a Larissa Manoela. Daí a importância desse projeto de lei, que é chamado, inclusive, Projeto de Lei Larissa Manoela. Você pode dar uma olhada no Google, por exemplo. Só dando principalmente para quem vai fazer o OAB, o concurso, né, onde cai aí direito civil, esse projeto de lei ele traz a atuação do Ministério Público enquanto fiscal, porque muitas vezes quando a gente fala de atuação do Ministério Público, principalmente para quem estuda para OAB ou para concurso, a gente pode imaginar o Ministério Público ali como uma figura de amigo da corte, né, que a gente chama, tem um termo latino, né, que é o amicus curiae, né, Isso. mas é amigo da corte. Não, não seria um amigo da corte, seria literalmente um fiscal mesmo ali participando de uma forma mais ativa. E Então, também não seria, ó aí, ó, pô, cadê os criminalistas? Cadê os criminalistas? Também não seria como titular da ação não, penal. não, só como fiscal mesmo ali para ver se as coisas estão ocorrendo realmente da forma devida ou não. Inclusive, você pode até às vezes verificar que tem casos em que o juiz determina, ou até os advogados, ou o defensor público, talvez, ali num determinado processo, quando você tem alguma situação que podem ter crimes sendo cometidos, Sim, inclusive até contra o consumidor, a gente já teve, sim, inclusive, sim, caso relacionado a isso, sim.
e você ter ali o Ministério Público sendo chamado para que ele atue, para que ele verifique ali, porque tem vezes que não é contra um único consumidor, por É, exemplo. tem ali o dano coletivo, né? Um dano à saúde pública, por E aí, às vezes, exemplo. você pode ter um crime, né? Sim, Contra o consumidor, tem vários crimes, inclusive, que vão ter esse caráter, esse cunho aí mais coletivo, vamos chamar sim. assim, para a gente não entrar nas especificações lá que vocês estudam, direito difuso, direito coletivo, difuso, direito coletivo, não sei o que mais, e por aí vai, tá? A gente não vai entrar nisso, não. É, melhor. Não tem tempo nesse vídeo para isso, não. Até Fica porque com aqui outro. na retrospectiva a gente está só fazendo um apanhado mesmo, assim, dos principais temas que vocês mais visualizaram Isso. aqui no canal. Aí, o segundo vídeo, né, que a gente tratou, a gente falou sobre a questão lá da Braskem, né? Ou foi o da Braskem antes ou foi o da Ana Hickman? O da Ana Hickman é anterior, É a da anterior, foi o da Ana Braskem. Hickman. Foi. Então, nosso segundo vídeo, outro caso de família. Mas o povo gosta de caso de família, viu? Pelo amor de Deus. Confusão. Já pensasse, caçorrada, baixaria, Das grandes. que deu até polícia. Tan, tan, tan. Supostamente a gente teria, supostamente, porque até o momento a gente não teve uma condenação penal, uma sentença penal transitada em julgado e blá 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 blá. E além disso, também o processo no CIV ainda está correndo sobre o divórcio e por aí segue. Mas supostamente haveria ali a prática de lesão corporal contra a cônjuge, né, por parte do ex-marido atualmente de Ana Hickman. E aí acabou tendo ali, inclusive, né, aparentemente, lesões que teve uma discussão, eu lembro até se ela teria feito corpo de delito, um exame que precisa ser feito, se ela não teria feito. Ainda tem umas controvérsias, assim, porque Pois é, cada lugar. às vezes cada informação, porque É. como é um caso, né, que vai ter muito sigilo relacionado a essas situações E é muito a aspectos de midiático, né? Aí família. vem muitas vezes um jornalista X fala uma coisa, o Aí outro Y fala fala outra. outra. É. E a gente conversou também sobre o fato de que ele tinha sido tinha sido barrado numa época em que eram casados no trabalho dela. É, ele tinha problemas na emissora, né, na Rede Record, né? Problemas, inclusive, Babado! com uma colega de trabalho dela, né, que é a Cris Flores. Aí foi? Foi. Menino, In- Nath é que sabe dos babados. Não, e diga-se de passagem, eu gosto muito da Cris Flores porque foi ela que desvendou o mistério da grávida de Taubaté. Se eu fizesse um top 5 assim dos principais jornalistas do Brasil, ela com certeza ia estar lá, porque foi ela que Estão vendo, né, desvendou. meu povo? Estão vendo. Aí, gente, nessa pegada, né, a gente conversou ainda sobre a questão também, né, de que a Ana Hickman teria pedido para o divórcio seguir o rito da Maria da Penha, Uhum. não teria sido seguido a Maria da Penha, não por conta da questão, porque tinha jornalista, tinha site trazendo a questão de que seria porque não fez o corpo de delito, não estava lá com as provas. Mas aí, na verdade, Nath até trouxe na hora, lá no vídeo, Uhum. que a razão era outra. Tu lembra qual era, que eu agora me esqueci. Então, a razão pelo qual o divórcio dela não correu na Maria da Penha seria porque tem questões específicas quanto à partilha de bens, quanto à possível recuperação judicial da empresa dela, investigações envolvendo movimentações empresariais, né, que ela É muito contesta. dinheiro envolvido, né? Na entrevista dela, né, que ela deu ao Domingo Espetacular, ela fala, né, de possíveis falsificações de assinatura, né, ela dá a entender isso. Então, Eita! são muitos aspectos, porque o que acontece? Quando você faz o divórcio com base na Lei Maria da Penha, né, que a gente comentou nesse vídeo, ele é um divórcio mais célere, ele é mais rápido. No que faz ele dentro da Maria da Penha, não haveria, de repente, tempo hábil, né, para discutir essas questões patrimoniais. Então, por isso foi indeferido, né? A vara que iria correr não tem competência para tal e, portanto, vai seguir o rito ali de um divórcio comum. O que não impede, por Isso. exemplo, a implementação de medidas, né, de restrição. Isso aí não Você ter impede. certas medidas protetivas previstas ali na Maria da Penha serem aplicadas, tá, minha gente? Isso não afasta, beleza? Exato. Lembre-se que a gente vai buscar aqui, né, preservar a integridade, a vida, a saúde daquela mulher e também Claro. de filhos, tá? E a gente tem filho menor Sim, nesse tem. caso. Tem sim. Aí, outro ponto, a gente conversou também, Nath, sobre
a hipótese de perda do poder familiar. E sobre alienação parental. Foram 2 pontos que a gente conversou. Foi. A perda do poder familiar, olhando para eu havendo ali a condenação posterior daquele pai por prática de crime doloso, sujeito à reclusão contra aquela outra pessoa que tem o poder familiar, traduzindo, o ex-marido de Ana Hickman agrediu Ana Hickman. E aí eu teria uma prática de crime doloso, Isso. sujeito à reclusão. Exatamente. E aí o que acontece? E Ana Hickman e o pai, né, o ex-marido dela, teriam esse poder familiar com relação a filho menor. E aí o que acontece? A gente vai ter uma hipótese aqui em que o pai poderia vir a ter, pode, na verdade, ainda, a gente não sabe como é que vai ser o desfecho, né? No momento que a gente está gravando, ainda está Sim. correndo, pode vir a ter essa perda do poder familiar. Show? Tem outras hipóteses também de perda do poder familiar, e uma delas também está relacionada a outro assunto que a gente conversou no vídeo, que é a alienação parental. E aí, segundo, pelo que eu recordo, a gente conversou que o pai estaria alegando que estaria havendo prática de alienação parental por parte da mãe e da família. Isso. Com relação a ele, tá? Isso aí ainda vai ter todo um caminho, toda uma dilação probatória, toda uma instrução, tudo inclusive olhando sempre para o melhor interesse da criança e do adolescente, para proteger os filhos menores, né? Isso aí é como um todo, em todos os casos aí que você for ver, você vai sempre buscar ali o melhor interesse, o melhor ali na proteção, com absoluta prioridade da criança e do adolescente, tá? Previsão, inclusive, expressa do ECA. Com certeza. E um ponto que merece atenção até nessa questão da alienação parental é que, assim, existem, obviamente, né, na vida tem pessoas que defendem, tem pessoas que são contra, né, determinadas situações. A gente deixou bem claro nesse vídeo da Ana Hickman que questões envolvendo alienação parental, elas não são fruto de achismo ou qualquer coisa do tipo. Existem laudos, né, que são feitos por profissionais realmente qualificados que atestam Tem uma se há equipe multiprofissional. exatamente, se há ou não ali uma prática de alienação parental. Então não é, por exemplo, eu chegar aqui e falar: "Ah, esta mãe está praticando alienação parental contra o filho". Não, não é uma coisa que vem da cabeça, isso daí é investigado de uma maneira muito séria, é uma ciência, não é um achismo, qualquer coisa do tipo. A gente até comentou essa questão dos laudos, né, referentes à questão da alienação parental. Beleza? E aí, meu povo? Tá gostando? Tá curtindo esse conteúdo? Já deu like? Não deu like ainda? Pelo amor, compartilhe inclusive esse vídeo, por favor, aí com os amigos, Exato. com a família. Se você estiver assistindo no celular, bota também na TV, bota aí pro celular também da família, né, de outras pessoas, para dar aqui também views pra gente, que ajuda, né, a poder ter a divulgação do canal. Nessa pegada, lembrando, viu? Se não deu a curtida ainda, bora, que é agora. Bora, bora. Vamos, meu povo. Pelo amor, meu povo. Custa nada, é só um clique. E já Ajuda a foi. gente. Já pensou? Já pensou? Não custa nada. E aí, inclusive, você será, aqui mandando as energias positivas, abençoado no ano de 2024, que está Amém. chegando por aí. Pois é. Que venha muita coisa boa. E que venham aí mais babados pra gente conversar. Venham temas bem legais, assim, pra gente estar tendo essa troca com vocês aqui. Pois é. E que Nath tome vergonha na cara e pare de tomar tanto café. Mas aqui tem chá. Eu tomei café antes do vídeo. Não, se eu não tomar café, eu não vou nem conseguir fazer o vídeo, tá Pessoa, assim. gente, vai, estamos na retrospectiva. Preciso me manifestar novamente. A pessoa vai estar tomando café, aí quer tomar chá de saquinho, entendeu? Que vocês podem ver aí que tem em dezembro o vídeo da gente com chá de saquinho. O chá de Fiquei saquinho, nervosa. o chá de saquinho estava muito gostoso. Não tinha nenhum problema com o chá de Não saquinho. há comparação com o chazinho maravilhoso, entendeu? Natural, mas eu de saquinho, Quen, né? Tu quen, quen. sabe, né? Olha, eu vou ser bem franca contigo, assim, tem um chá da Maratá de hortelã de saquinho que é muito gostoso. Ah, Eu tem. gosto muito. Tem aquele também, tem um que tu adora, que é um que tu diz que tem um efeito calmante. Ah, é o Tem de... dois. Tem um meu que é natural, que tu diz que é mata-leão. E Não, tem um outro também, que esse é o Twinings. Twinings, é de mel Twinings. com baunilha e camomila. Eu vou comprar um hoje, inclusive. Bicha, que fica
É o chá de Rivotril que a gente Aí eu fala. tenho camomila também em casa, né? E teve uma vez que eu fiz aqui, Mas você também aí ficou ela disse que sonolenta não pode. no vídeo. Eu Ah, a pensei, pessoa fica mais zen, né, meu povo? Pelo amor. E aí, quem é que tá com a gente aqui no chá? pois é. Chazinho, chazinho, Esse chazinho. aqui é hibisco, né? Esse aí, bicho. Mas é um hibisco mais fraquinho. Esse aí, bicho. Aí, o que que acontece? É bem Quando a... fraquinho ele, É, o gosto do hibisco. É melhor. ano que vem, 2024, teremos mais chás variados. Tcharam. Vou fazer essa menina tomar jeito, meu povo. Tenho fé. Ou não, né? Ou não, ou não, ou não. Ai, meu Deus, vamos ter comemoração também. Vai ter carnaval. E tem muito conteúdo jurídico no período do carnaval. Tem a confra também, né, da gente aqui. Cadê que Orlando não veio pra Orlando confra? sempre escapa, meu povo. Não, Sempre mas a gente vai escapa. pegar ele hoje. Hoje, ele até agora não deu sinal. Eu tô só observando aqui o celular. Eu vou armar uma armadilha pra ele vir pra cá. Manda daqui a pouco uma mensagem aqui pra ele, Olha, armadilha. olha. Cliente, Orlando. Vem cá, Orlando, vem cá. Vou atrair Orlando com um cliente e panetone. Falar, ó, o cliente trouxe um panetone. Não vem. Panetone, tem que ser café. Ah, é, o cliente trouxe um café colombiano, raríssimo. Ele vem, ó. Ai, meu Hum, Deus. Mas entra no carro enfim. e vende vídeo pra cima. Aí, meu povo, para dar aquela aliviada antes de uma notícia que foi É, punk, pesada. que já vinha um caso que já se estendia desde 2018, antes mesmo da pandemia da Covid-19. Tcharará. Maceió afundando. É surreal, meu povo. É surreal. Eu sempre ouvi o povo dizendo que Recife ia se acabar em água. Inclusive, aí teve um período até que tinha um vulcão que falava que se aquele vulcão entrasse. O vulcão entrou em erupção, inclusive, salvo engano, quando a gente tá gravando aqui já. Não aconteceu nada, porque dizia que ia ter um tsunami, que ia se acabar Recife. Aí, meu Deus do céu, o povo, viu? A O única, povo que fica no negócio do a apocalipse. única coisa que tem aqui que a gente sempre alerta, principalmente quando vem gente de fora, é a questão dos tubarões na Praia de Boa Viagem, né? Sim, especialmente Mas, para quem foi inventar de ir, não é nem Boa Viagem, é em piedade. Piedade, que Piedade, é surreal. Piedade, ao contrário do que muita gente pensa, não fica no Recife, tá? Fica numa cidade chamada Jaboatão, de Que Guararapes. ela é Mas junta, né? todas elas são bem perigosinhas, Faz assim. parte aqui. Não, é porque Piedade, os piores ataques, meu povo, de tubarão, eles acontecem em Piedade, Tem também na frente da igrejinha de Piedade. aquela praia Del Chifre de Olinda também tem um históricozinho ali É. de tubarões. Mas é porque geralmente acaba que lá não é tanta gente que vai É, não, quanto não em são praias comparação com o que muito, acontece na igrejinha, né? não são praias muito frequentadas. Teve também aquele ataque que foi perto da Capitania dos Portos, Sim, aqui naquela praia que eu realmente não tô lembrado o nome. sim. É uma praia até imprópria para banho, não só pela questão do tubarão, mas por questão A Enseada. Não, não, isso é Adam Cabo, tô falando aqui, Ah, tu tava. Ah, foi pra cá? aqui no Recife, Eu não lembro dessa. perto da Capitania dos Portos ali, Eu vou perto do tentar Hospital lembrar. Naval. Eu vou Porque o tentar Hospital lembrar. Naval fica na divisa de Recife com Aham. Olinda, né? Sim. Fica ali naquela Eu não região. tô lembrada qual é o nome Ah, ali. nossa, muita coragem a pessoa tomar um banho ali, cara, ali tem tubarão, pô. Pelo amor, Tem, gente, pelo amor. e é bem sinalizado. Juízo, meu povo, Muito cuidado. juízo. Mas fora isso, não tem nenhum problema. Fora isso, porque Recife é tipo a Austrália aqui do Brasil, né? Como se fosse a Austrália dentro do Brasil. Por que a Austrália? A Austrália tem um histórico de ataque de tubarão bem considerável. E é? É, Eita, Austrália, do outro lado do mundo tava do só outro lado. junto. Foi um aluno meu que falou assim: ah, eu fui no Recife, achei muito parecido com a Austrália. Eu fiquei assim. Por quê? Aí depois eu fui pensar, eu falei, Chamam Recife de Veneza é, brasileira. exatamente. Já meu pai Que fala, inclusive tem passeios, tá? De tem barco que passeio. dá pra fazer. Não, do ponto de vista arquitetônico, eu acho o Recife muito parecido com Curaçao, por conta da questão da colonização holandesa. Sim, faz Meu sentido. pai, meu pai teve lá em Curaçao. Faz sentido também. Aí, tipo, é bem parecido. Mas esse meu aluno falou que achou parecido com o estilo, assim, da Austrália. As praias, creio eu, né? Sim. Aí eu fui dar uma pesquisada. A Austrália tem um histórico de ataque de Acho que deve tubarão ser bem por conta considerável. especificamente dessa área daqui É. de Boa Viagem, né? Porque não tinha tanto ataque do tubarão Não, antes de não ter tinha. Suape. Quando teve Suape é um Suape, o porto. porto de Suape, que é um dos principais portos, tá? Do Brasil. É. Tem o de Santos, super famoso. Tem também, tem alguns outros. Tem um por ali por Manaus. Tem um por ali pela zona
Pela pela região norte. Eu Uhum. esqueci. Manaus, tá falando de Manaus ou Belém? Não, não é Manaus. Belém, não? Eu tô tentando lembrar o nome do porto. Mas enfim, aí e tem também esse porto daqui da gente que É o é Porto Suape. bem, Ele bem bacana nesse mudou sentido. Só que ele o, acabou mexendo com o o ecossistema habitat ali deles, ali né? da região. Que não é culpa do tubarão, né? As pessoas ficam com um ódio assim muito grande, mas Ele nem gosta da gente. o animal não tem culpa, né? Geralmente até ele dá a mordida e E vai embora. vai Ele embora. olha assim, eita porra, não foi. Mas é tanto que você vê, né? Quando você vai para Fernando de Noronha, o tubarão não ataca, É. tá? O Mas Fernando de Noronha é aqui, Pernambuco também, tá, meu povo? aqui teve uns ataques bem Bem consideráveis, tensos, assim, bem bem tensos. tensos, bem tensos. Não que Deu existam, uma melhorada não hoje que em dia, existam né? ataques tranquilos, né? Mas os últimos, assim, foram bem problemáticos. E bem que, que melhorou. É. Enfim, Mas, sabe, tá voltando. vendo essa situação toda dos tubarões aqui? Hoje em dia tem placa, tem aviso, É tá? Nas muito praias que não bem pode. sinalizado. Por exemplo, você pode sair de Recife, vai para Porto de Galinhas, tem várias outras praias aqui ao redor que não vai ter problema com relação a isso. Serrambia é muito boa. Das Várias, praias daqui, é uma várias. das que eu mais gosto. Aí você vai ter Muro Alto, Porto de Galinhas, Serrambi, Uhum. Maracaípe, etc. Né? Tem Tem o litoral sul, litoral, tem litoral norte tem o também. litoral norte também, que tem em Goiânia, né? Que Tem não é várias, bem Goiânia, interessantes. é Goiânia, o nome da cidade. Tá? Goiânia. Que Que inclusive é é muito onde bom. fica a fábrica da Fiat. É. Em Goiânia tem a praia de carne de vaca, é muito boa. É. É, muito boa. Eu E considero. aí, meu povo, o que é que acontece? Por que que a gente tá falando desse negócio dos tubarões? Por que que vocês estão falando disso? Por quê? Quando a pessoa entra na água, né, para tomar banho e não pode, é tragédia anunciada. O que aconteceu lá em Maceió era também uma tragédia anunciada. De Só fato. que é uma tragédia coletiva, anunciada há décadas. E só na época recente, lá pelo ano 2010, né, por essa última década da gente, teve trabalhos acadêmicos, tá? Lá da federal, da região, tratando sobre esse risco que havia do afundamento de solo. Porque isso, a gente conversou, inclusive, sobre isso no nosso vídeo. Tem vários vídeos bem interessantes, tá? Que você pode dar uma olhada. Eu vi até, desde o vídeo que a gente fez, né? Sobre esse caso da Braskem lá em Maceió. Teve um vídeo do Sérgio Sacani, que o cara, né? É da área. Sim, claro. Então, vai saber explicar bem. Então, fica aí a dica para quem quiser. Pode procurar vídeo do Sérgio Sacani falando sobre isso, tá? E assim, era algo que não é de hoje, não começou agora em 2023, que já aconteceu lá em 2018, o primeiro, né, problema, que aí foram 5 bairros interditados, teve bairro, inclusive, que ficou isolado, e aí a gente conversou sobre cada um, né, trazendo Sim, essas questões. Teve sim. vários problemas também relacionados a direito à indenização que os moradores tinham. Tinha bairros ali que eram bairros nobres, você tinha o valor do metro quadrado considerável, tinha prédios recém-construídos, e aí você vai ter algo relacionado a também um trabalho, né, de prevenção que não foi feito. Primeiro de tudo, não era para se ter iniciado e até iniciou na época da ditadura, né? Ainda já era o quê? Era 60, 70? É na década de 60, Foi por aí, 70, né? por aí. Nesses meados, assim. Foi lá pelo final de 60, eu acho, 68, alguma coisa assim. Mas, assim, tem muitas décadas mesmo. Tem mais de 50 Ou anos. seja, tempo não foi um problema, né, para que fosse impeditivo aí Se de evitar verificasse os esse riscos. problema. Também teve um outro aspecto, que é o que tudo indica, né? Pelo que foi tratado até por pessoas da área, e que estudaram essas minas, né? Que Com muita falavam atenção, né? sobre isso, que as minas também estavam muito próximas, tá? E o risco, inclusive, quando a gente gravou o vídeo, ainda não tinha acontecido, né? O afundamento mesmo pesado da parte lá de cima, de assim, de afundar. A mina especificamente era a mina 18, que estava com esse Era risco e que foi a que afundou. isso. Que era próxima a um centro de treinamento que tinha de um dos times lá de Uhum. Natal, tá? E Natal? Natal foi lindo de Maceió.
Eu fui no Natal. A pessoa viajou, Nossa É que a Senhora. Luciana tá tão no clima de Natal ainda que ela, É isso ela mesmo. tá chateada porque a gente não gravou com os gorrinhos. Você esqueceu e eu esqueci, Luciana. Fica Ainda calma. tô. Vejam, tem o quê? Tem uns 4 vídeos, eu acho, 3 vídeos que era pra gente ter botado esse bem desse gorrinho. Toda vez eu esqueço, eu Quel, já quel, desisti. quel. Ah, enfim, né? Estamos na retrospectiva, já passou até o Natal, vou fazer o quê? Isso é a vida. A gente pega outra data. Na Páscoa a gente vem aqui com, Enfim, com umas orelhas de coelho. enfim, perturbações de lado. E aí a gente teve uma situação em que a gente discutiu dano ambiental, né? Fato que Isso. teve. E a gente falou até do tipo de responsabilidade, né, Nath? A gente falou que por ser uma questão ali envolvendo um ente, né, estatal, que foi ali uma concessionária, né, tal, onde se teve ali a concessão Isso até para vocês da explicarem, né? Você tem ali que o poder público autoriza para ter ali aquela é, mina porque acontecendo, tá? dentro dessas autorizações, né, do poder público, a gente tem a permissão e a concessão. No caso da Braskem, a gente está falando de uma concessão. Então, ela não era uma permissionária, ela era uma concessionária. Mas mesmo que fosse Aí isso tem algumas repercussões lá no direito administrativo, tá? isso, que agora eu tô passeando. Cara, já trabalhei com licitação, aí acaba Verdade. que Gente, ela teve um período, uma fase aí bem dark da vida dela, em que ela infelizmente teve que trabalhar com essa área de licitação, enlouquecendo com isso. é bem. Assim, foi bom porque teve um aprendizado, mas é uma área assim que você tem que ter um. Lá foi pesado, né? Que eu É, lembro que tu falava até que a gente exatamente. já se conhece faz tempo, né? Isso. Mas sim. But o que aconteceu no caso de Maceió envolve uma questão ali de uma responsabilidade objetiva, tá lá no artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade objetiva, ela independe ali da comprovação de negligência, imperícia ou imprudência, ou seja, você não precisa comprovar que teve uma conduta negligente. A gente sabe que teve uma negligência, mas você não precisa confirmar, né, provar que aquilo aconteceu, nem que houve uma conduta imprudente, nem que houve uma conduta com imperícia. No caso da responsabilidade objetiva, você não precisa da comprovação disso, né? A própria situação fática já mostra que aquela responsabilidade é como se fosse uma responsabilidade mais ela não precisa de tantas comprovações, né? Ela já é ali embutida. Não, Então, eu não vou precisar ir atrás de mostrar a isso. culpa. E nesse vídeo a gente também comentou uma coisa interessante, Luciana. Não sei se tu Que foi a lembra, teoria do risco risco. integral, né? Isso. Que a gente está falando aí de Porque um quando dano se trata de ambiental. dano ambiental, a gente vai ter a aplicação dessa teoria do risco integral. Que aí, meu filho, você tem saída, não. Não tem saída. O máximo que você Praticamente pode tem fazer é saída. um acordo. Mas o fato é que você tem culpa e vai responder. Culpa que a Não é gente nem tá falando. culpa. Tipo, é porque Você o tem. fato é que assim, você responde independente de culpa. Exatamente. Não é nem culpa. Você tem uma. Acho que não tem outra palavra para substituir. Você tem uma responsabilidade ali de fato. Aquela responsabilidade de fato existe. A gente até usou como exemplo, né, nesse vídeo, a É gente que tu fez tá um. tentando traduzir, né? Para o Porque pessoal que é leigo que tá assistindo. quando eu falo culpa, aí não, culpa é imperícia, eu vou É falar porque, assim, assim, responsabilidade. Sim, é essa ideia de que, assim, ó, não independe de quem é o culpado. isso. O que importa é que houve dano ambiental, tem uma ação ou uma omissão sua, Uhum. e tem uma relação entre a sua ação ou omissão e o dano. Acabou-se, fio. Já era. É. Risco integral. Traduzindo, literalmente seria isso que ela acabou de falar. O fato que a gente está batendo muito assim na tecla, principalmente com aluno, né, quando a gente vai dar aula e tal, é o seguinte: com o caso da Braskem, assim como o caso de Mariana, por exemplo, envolveram ali danos ambientais muito pesados. Tanto é que esse caso da cidade de Maceió é chamado por alguns veículos de comunicação como a Chernobyl brasileira, né? Porque é uma situação que causou ali um deslocamento. Se você assistiu aquela minissérie, né, Chernobyl, da HBO, você vai lembrar daquela cena da evacuação da cidade de Pripyat, né, que ficava ali do lado mesmo, da usina de Chernobyl, que foi o que infelizmente aconteceu lá em Maceió. Claro que E detalhe, a gente vai ter uma situação em que foi a evacuação de 5 bairros. Foi Uhum, mais. Gente, é mais de 60 mil pessoas. isso. É mais. Você tem noção do que é isso? Imagina, na tua cidade, 5 bairros, mais de 60 mil pessoas evacuando.
Deslocando-se de uma hora para E outra. sem falar que lá em 2018 ainda tinha pessoas, 2018 até 2022, mais ou menos, ainda tinha certos bairros ali que ainda tinha algumas pessoas ficando. Quando teve essa situação agora da mina, teve novamente a retirada, né? Porque tinha pessoas ainda que estavam persistindo em ficar lá, até brigando com a Braskem com relação à reparação civil, Uhum. tanto pelo dano moral quanto pelo dano material. Para vocês terem noção, o dano moral que estava sendo dado era 40 mil por terreno. É muito. Gente, Tem pessoas que moraram ali a vida toda, né? tem Teve um gerações caso mesmo que você tinha até uma biblioteca familiar feita pelo pai da moça. da moça. Aí você tem também ali a questão de um apego mesmo emocional muito grande. Então, foram pessoas que construíram aquelas casas. A família muitas vezes pode ter financiado ali com alguma operadora Aí foram financeira, né? décadas É. ali. Você vai ter várias questões. Sem falar em todo o mal-estar coletivo, tá? Porque teve todo um adoecimento coletivo, cujo estudo não foi ainda devidamente feito. Deveria, é necessário que seja feito. Provavelmente a gente deve ver nos próximos anos saindo artigos relacionados a essa questão da saúde mental coletiva, tá? Porque teve um adoecimento pesado. Tem pessoas até que se sabe que entraram em depressão, algumas até Ah, aquele faleceram, por caso aí vai. do Césio, né, lá de Goiânia, o rapaz, né, o pai da menininha, da Lady das Neves, foi a garotinha, né, que morreu ali naquela tragédia, ele se envolveu com álcool, ficou deprimido e acabou, Isso. infelizmente, falecendo em decorrência disso. Então, é uma coisa muito séria. A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de vidas, né? Uma vida que se vai, não tem dinheiro que traga de volta, né? Então, são esses pontos que a gente observou, né? Tem muitas falhas, assim, olha os spams aí. Esses spams são muito chatos. Vocês também O recebem pior é essas que esse foi ligações? 0303. É, esses spams são muito chatos. É quando você atende a um robô do outro lado, meu Deus. É estressante. É estressante. E o pior é que eu já me cadastrei naquele site do Não Perturbe, mas eles ligam de outros números. Nossa, isso é muito incômodo. Empresas, vocês não vão conseguir vender produto mandando spam. Desculpa, mas é uma Fica a dica. estratégia de publicidade muito, muito burra você querer vender produto por spam. Você só irrita Hashtag fica a as dica. pessoas. É. Eita, Nath estressou-se. Nath pegou A, Nath pegou A. Eu tô chateada também porque o Orlando não caiu na armadilha aqui. Acho que ele notou que era uma armadilha. Aí a gente falou também sobre a questão, né? Tem prejuízo também para pescadores que vivem da pesca na Com lagoa, certeza, com tá? certeza. Que aí não se sabe a extensão que vai ter ali de prejuízo na lagoa. Tem também questão relacionada a uma eventual responsabilidade civil estatal. Uhum, E aí, olhando tanto na atuação da prefeitura, quanto do estado, quanto da União, mas especialmente pelo que eu estava vendo da prefeitura. sim. É, e aí a gente vai ter também alguns outros aspectos para se atentar, né? Para ver quais vão ser as futuras repercussões, mas particularmente, basicamente a Braskem adquiriu vários imóveis por valores pífios. Bota pífio nisso. Pífios. Agora, eu entendo até que houve um agravamento quando você olha para a conduta, porque, veja, a gente aconteceu em 2018. Passou-se a ter ali o preenchimento, porque antes aí vinha aquela ideia de que o preenchimento era com água, vê? Que ideia genial. Você vai deixar ali com água uma área em que, basicamente, você pode ali ter a água dissolvendo a roça. Eu acho genial, assim, brilhante. Faltou aí um estudo pedológico, né? Pedologia é o estudo dos solos, tá, minha gente? Para vocês não confundirem. Um trabalho até mais É, bem pensado, né? Porque você vai ter toda a questão assim de, veja, você esvaziou uma área, cria bolsões ali embaixo. Você tem que claro. achar um jeito de preencher aquilo ali. E também estudar o tipo de solo, né? Porque existe solo arenoso, Detalhe, argiloso, são tal. rostas Então, sedimentares, então elas não se sustentam por si só. exatamente. Se elas fossem metamórficas, né? Talvez, mas nesse caso Aí especificamente nessa hora o não. povo tá viajando, né? Se fosse granito, por exemplo, Não, porque tem três tipos de rocha: ígnea, eita, metamórfica e sedimentar. tô me sentindo de volta na faculdade.
Não, na faculdade não, no colégio. no colégio. É porque eu gostava de geografia física quando eu era criança, assim. Aí eu Aí gostava é de porque ler. o povo não vai entender, mulher. Não, é só para explicar. Porque sedimentar é quando literalmente vem vindo sedimento. É o tipo de rocha menos firme, digamos assim. Para simplificar, entre a ígnea, a metamórfica, a sedimentar é a menos firme. É mais assim, Que que é a que tá lá. se você tira ali de baixo, ela não vai ficar por si só. Exatamente, ela fica bamba, né, digamos assim. Para E aí simplificar. ela vai afundando. Exatamente. Que é o que está acontecendo lá, né? A gente, até o fechamento desse vídeo, né, a gente teve algumas questões, ali teve um Desa- afundamento e Afundou, tal. isso. É, E tem o risco, né, de continuar tendo depois outras minas também de a colapsarem, gente por está aí vai. falando mais, a gente está focando mais na 18, né? Isso. Mas existem muitas outras e, infelizmente, é uma situação que é uma verdadeira caixinha de surpresas, assim, você não sabe o que pode sair dali. Pois é, e aí você tem ali, veja, 2018, 2019, 2020. Tá, pandemia. Beleza, mas a pandemia acabou de 2021 para Claro, com 2022. certeza. 2022 ali, pelo menos metade de 2022 já dava para você ter ali um trabalho, né, mais considerável para preencher. E detalhe, tá? Depois de 2018, ainda teve um período em que continuaram as atividades de extração. Então não tinha parado, tá? É. Mesmo tendo tido aquela situação em 2018 em que teve evacuação de várias populações, eu não lembro agora quantas pessoas foram em 2018, mas dessa vez até teve uma área maior, até para você buscar, né, proteger de um eventual problema que poderia vir a ser ocorrido. Sem falar também em pessoas que perderam o comércio, e aí você não teve, às vezes, a indenização devida, porque não vai. A empresa, a Braskem, o acordo que ela fez com a prefeitura, salvo engano, envolvia somente a questão relacionada a pessoas físicas. Então, se você tinha um comércio lá, ela não iria considerar isso para ter algum tipo de negociação. Eu vi uma Não. padaria que era uma das mais antigas da cidade, que faliu, né? Depois, justamente porque não tinha mais. Quem é que ia? Como é que se sustenta, né? Você passa a morar num bairro fantasma, né? Exato. Então, é feito, mais uma vez, puxando um gancho, né, para Chernobyl, se você colocar assim, Chernobyl hoje, ou Chernobyl today, né, que é hoje em inglês, assim, aparece muito mais imagem, inclusive, quando você bota em inglês. É. Você vai ver que a cidade está abandonada, né? Tem parques, condomínios, assim, que foram tomados ali pelo mato e vai ficar assim para sempre, porque não tem Pois como é. E ninguém aí, habitar ali. nessa pegada, a gente vai ter a questão de que há responsabilização civil. Você pode, eventualmente, até ter também responsabilização criminal. Já de cara, você tem crimes ambientais. Mas, fora isso, também, né, dependendo ali, vai, por óbvio, ter toda uma investigação ainda. Mas pode-se encontrar até outros crimes, tá? Que possam vir a ser configurados. Claro, vai ter que preencher lá os requisitos, a questão do tipo penal e tudo mais. Mas, independentemente dessa questão de haver crimes ou não, a gente já de cara já tem, sim, responsabilidade civil em favor dos moradores, tanto olhando para a Braskem, quanto também cabe a responsabilização do ente estatal que autorizou ali, né, que continuou a autorizar, por exemplo, a ação e tudo mais. É. É bem complicado, as repercussões disso a gente ainda vai ver, até também a título de dano ambiental, o dano coletivo da saúde das pessoas, mas assim, é aquele negócio. Um processo desse demora. Tem Sim, processos demora. que estão correndo já, tá? Já tem tempo. Indicamos para você, caso você tenha mais interesse em saber sobre essa questão de dano ambiental, se você gosta de filme, o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, né, É que interessante. é da Julia Roberts. Não é da mesma situação, né, de Maceió, né, foi lá um caso envolvendo contaminação de lençol freático com cromo hexavalente, né, que é um elemento ali altamente cancerígeno, mas é bom para você que se interessa aí pela área, quer saber um pouco mais sobre como o dano ambiental é tratado pelo direito, até mesmo envolvendo questões, de repente, sociológicas. Vale a pena esse filme, é muito bom. É um filme que passava muito vou agora puxar uma fita assim, no Supercine, Ei, na Globo. Tela quente, passava muito. tirou do baú. Foi. Tá. Eu assisti pela primeira. É um dos poucos filmes com a Julia Roberts que eu gosto, Pois por é. sinal. E aí, assim, no caso, né, dessa situação da Braskem, pessoal que é da área do direito ambiental, vale muito seguir,
esse ocorrido. Isso aí vale de aprendizagem, inclusive também na questão de regulamentações, Sim. tá? E de fiscalização no âmbito do poder estatal. E isso não cabe aqui somente pensando no poder executivo, tá? No presidente, no governador e no Sim, prefeito. claro. Isso aqui também é o vereador, o parlamentar também da Assembleia Legislativa Estadual e também a galera lá do Congresso, senadores e deputados Tem todo um federais. conjunto de pessoas, né? A gente foca muito nessas figuras mais conhecidas, mas tem todo um conjunto aí. Exato. E aí é interessante acompanhar, fica a dica para vocês. Espero, né, que realmente se aprenda com isso e pare de ser feita essa exploração predatória, ainda mais em área urbana, né, que parece que o povo às vezes não aprende, né? As pessoas muitas vezes acabam repetindo erros, né? Que poderiam ser facilmente evitados, inclusive com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Facilita muito, Isso. E aí, felizmente. quem gosta também, fica a dica aí para vocês. Eu estava vendo essa semana, né, última semana do ano, tinha um vídeo bem legal, Nath, Uhum. que era sobre uma iniciativa para ter mini fábricas que mais parecem um bolsão, sabe? Aí depois eu mando para tu. Eu Eu vou vou ver se eu querer ver. coloco. Depois eu mando para ti. Para tu foi lindo. Depois eu mando para ti. E aí eu vou ver se eu coloco aqui depois nos comentários, tá? Para vocês verem também. Eu achei bem interessante. Foi da DW, que é essa reportagem. É da televisão oficial lá do alemã. Hum, E aí ela traz. eu acho que ela é a mesma da Der Spiegel, né? Aquela revista. Não lembro. Mas eu sei qual é Eu que só sei que revista. é interessante e ela traz uma iniciativa que está tendo no âmbito da Amazônia, por exemplo, para você ter, vamos dizer assim, são mini fábricas sustentáveis, que Ti- vão inclusive envolver as próprias comunidades da Estilo de área. cooperativas mesmo, né? Ah, e Seria, aí você traz ali um negócio que é sustentável e que é algo interessante também até para retroalimentar, né, o próprio sistema. me lembrou um pouco o estilo do. Não sei se é o caso, né? Depois tu me manda, mas me lembrou um pouco o estilo dos kibbutz, né? Ali de Israel, né? Que são aquelas comunidades que se sustentam, eles Não plantam, vai né? ter, lá não vai ter esse quê, lá no caso desses kibbutz, você não vai ter esse quê, vamos dizer assim, de formar a comunidade ou até de você ter a questão lá não tem essa questão sustentável, né? Não, tem sim. Não, você tem a de autossustentar ali, mas eu tô falando da questão sustentável no sentido da, assim, Ecológico? da Sim. floresta, Não, não, não da floresta, né? entendeu? Tipo, Sim. na lógica lá Uhum. que é o desafio O hoje. desafio da gente aqui no Brasil, na minha opinião, hoje, é você conciliar o sustentável com o economicamente sustentável, Viável, né? porque muitas vezes o que eu percebo, assim, né, eu até fiz uma crítica uma vez a isso, É os 880, né? numa palestra, a palestrante ficou até meio aborrecida comigo, enfim, depois eu te conto melhor. Epa! Mas, basicamente, o que eu comentei com ela foi o seguinte: é necessário que a gente tenha preocupação com o sistema ecológico, mas, ao mesmo tempo, também você tem preocupação com a população local, porque as pessoas precisam comer, pagar faturas, boletos, a vida E aí, tem aquele todo um lado ponto, por prático, exemplo, né? lá nos Estados Unidos, eu vi muita discussão relacionada à questão do carvão, que tem certas Ela é áreas. uma questão E bem aí você para complicada. e você olha assim, veja, não é simplesmente, digamos, a gente vai buscar substituir, né? Suponhamos, você tem que ter um projeto pensando também em Sim, ter toda uma preparação técnica, em ter toda a questão de quais são as ferramentas, qual sim, é a sim, forma que eu vou ter aqui para você fazer essa transição. com certeza. Mas aí muitas vezes fica mais um terrorismo até, né? Tanto É, de um lado quanto do outro às relacionado a essas vezes, questões. É tem absurdo. entrevista assim de fazendeiros na Holanda e na Bélgica mesmo, que eu fiquei muito penalizada assim com essa questão. Tô mandando também para você. Manda, é bem interessante. E aí fica a dica para vocês, tá? São aspectos a serem discutidos, que precisam ser pensados, e aí para o pessoal da área fica a dica, basicamente. Essa é a nossa retrospectiva aqui de 2023. Quando for no final de 2024, a gente faz outra retrospectiva dos 3 vídeos mais visualizados do canal. Tá certo, pessoal?
Beijo, meu povo, um abraço, bom fim de ano, 2024 tá vindo e vai ser maravilhoso. Feliz ano novo, pessoal. Feliz Tchau, ano tchau. novo, tchau, tchau.